Bem-vindo ao quadro Respondendo o Comentário dos Vídeos. Comentário de vocês, dúvidas e assuntos polêmicos que vocês trazem aqui no canal. Então, comentário aqui do @xxtabosa. Já apareceu em outros vídeos aí. Valeu pelo comentário. Amigo, esse cartão dela tá meio cinza. Ela conseguiu o Platinum por relacionamento também. Esse comentário foi no vídeo que eu falei sobre o algoritmo do Banco Inter que parece que está bugado. Eles estão, lelé da cuca. Literalmente falaram que iriam reduzir o limite da minha esposa e no final acabaram aumentando mais. Se você quiser entender mais, eu vou deixar o card contando essa história. E sim, e respondendo o comentário do Tabosa, sim, ela foi aprovada logo de cara no Inter Platinum. Acredito que seja por conta do limite, porque ela teve um limite inicial de 7.700. É o perfil de limite da conta Inter One, que é a conta para o Banco Inter Platinum. Lembrando que o Banco Inter tinha recusado a abertura de conta dela depois de 6 meses esperando. Ela solicitou a abertura de conta novamente, aí aprovaram a conta e já liberaram esse limite logo de cara. Então já foi o limite inicial, não foi aumentado depois, já foi logo de cara 7.700 e aí já foi o cartão do Inter Platinum. E aí mesmo ela não usando esse cartão, aumentaram, falaram que ia reduzir, mas aumentaram. Não dá para saber ao certo, literalmente pode ter sido por fatores externos, porque ela tem uma conta do Nubank que ela tem um limite bom, ela tem 16 mil e pouco de limite no cartão Nubank, então pode ser que o Inter viu essa informação, mas por não usar a conta, não faz muito sentido. O Banco Inter em si ele já é conhecido por ser um banco mais criterioso com análise de crédito, mas no caso dela deu certo, pode ser que em outras situações também funcione dessa forma. E lembrando, pessoal, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem as indicações dos melhores cartões e contas do momento para você que está buscando uma facilidade na aprovação. Comentário aqui da @CamiFerreira1903. Aqui no vídeo da jornada de crédito dos cartões Bradesco, te mostrando do básico ao cartão Black, como que você conquista aí cada etapa. Acredito que tudo é questão de relacionamento. Recebo meu salário no Bradesco desde outubro, porém já tinha conta aberta e nunca usei. Então, ou seja, ela reativou o relacionamento. Em novembro, entrei lá e tinha o Elo Mais disponível com R$ 1.200. O Elo Mais seria um dos cartões de entrada, lógico, acima do cartão Elo Nacional, aquele cartão azul, o Elo comum. Em dezembro, liberaram o Amex Green, que é a entrada para os cartões da American Express. Essa semana fiz o upgrade para o Amex Gold, então foi excelente, foi um curto período. Testando minha ousadia, liguei novamente e pedi o upgrade do Elo Mais. Então ela pediu aquele Elo Mais que estava disponível. Me deram várias opções, entre elas o Elo Diners Club, que aí já é um cartão Black, acima até da primeira fase de cartões Black do Bradesco. E ela aceitou. Meu salário é de R$ 3.000 só, mas também bom. Porém, os limites permaneceu o mesmo. Uso o Bradesco para tudo: salário, plano odontológico, dia a dia e investimento. Muito obrigado pelo seu comentário. E essa ousadia é excelente. Deu para pegar aqui várias informações interessantes. E o Bradesco é assim. O Bradesco, se você focar como banco principal, ele é um dos melhores bancos para crédito. Está entre as 3 melhores opções de banco atualmente. Ele é um pouco engessado às vezes e para algumas pessoas ele é bem ruim para liberação de crédito. No meu caso, pessoalmente, eu tenho mais dificuldade. Acredito que se eu focasse todas as minhas energias no Bradesco, no médio e longo prazo eu conseguiria sim bons cartões. Mas nesse momento, para mim não faz sentido. Mas é uma excelente opção. Não descarta essa opção do Bradesco, que é muito bom. Mas como o Itaú me liberou crédito, primeiro eu acabei focando nele e na época acabei abandonando o Bradesco. Mas para quem está nele, vale muito a pena, é um ótimo banco. Detalhes importantes: ela não tem muito tempo de relacionamento, que pelo relato aqui, ela começou a ativar esse relacionamento em outubro, mesmo ela tendo conta antiga. Isso não é levado em consideração, na verdade até atrapalha. Por quê? Se ela tinha uma conta antiga que ela não movimentava, ela era uma despesa para o banco. Então esse tempo de relacionamento, esse tempo de conta não é levado em consideração. O banco ele leva em consideração o tempo de conta quando é uma conta ativa, uma conta que há movimentações, que há utilização, que é o cliente que gera saldo positivo para o banco. Então ela, em pouco tempo, ela conseguiu ativar esse relacionamento com um salário considerado baixo para o cartão que ela recebeu. Ela agora conseguiu um Elo Diners Club, que é um cartão nível Black, que tem salas VIP, e é acima do cartão Elo Nankin, Visa Infinity e Mastercard Black. O Elo Diners Club é uma opção superior, que seria ali para uma renda de pelo menos, fosse olhar pela equivalência, de R$ 15.000. É o comum. Outros bancos, se você for solicitar um cartão Elo Diners Club, você ter uma renda de R$ 15.000. Ela com 3.000 de renda,
mas com muita movimentação na conta, com utilização de fato como principal, conseguiu um cartão nesse nível. Lógico que ela não conseguiu o limite ainda no nível desse cartão. Hoje os bancos têm feito isso, acaba liberando aí uma oferta de cartão Black com um limite menor. Não seria o correto, porque é um cartão que ele tem exigências para você ter uma isenção de anuidade com gasto mais elevado na fatura. Isso é chutando bem baixo, porque esse é um cartão que a fatura geralmente tem que ser aquela média, uma fatura de 6, 7, 8 mil reais. Então, no caso dela, seria impossível porque o limite liberado ainda não comporta isso. Então ela vai acabar pagando anuidade nesse cartão de crédito. Então, dependendo da estratégia, pode ser uma despesa, a não ser que os benefícios realmente superem aí o valor que ela está pagando, né? É um cartão bom, mas se ela tem um gasto baixo, ela vai acabar pagando uma anuidade desnecessária, mas é um cartão Black. Então a gente olhando aqui pela análise de crédito do relacionamento bancário, o Bradesco é uma mãe. Literalmente foi uma mãe para ela aqui, liberou um cartão que dá muitos benefícios, um cartão que é difícil de conseguir em outros bancos, você teria que ter uma renda alta, ou muitos investimentos, coisas do tipo, e ela facilmente conseguiu no Bradesco. Então pode ser uma oportunidade para você que está procurando. O único ponto é a questão da anuidade, mas se você pega promoções ali de você conseguir isentar essa anuidade com um valor de fatura mais baixo, ou até conseguir com o gerente ali uma redução na anuidade, ou no atendimento do Bradesco, conseguir negociar isso, vai ser excelente e uma boa opção. E parabéns aí para a Cami Ferreira, ela fez a lição de casa no relacionamento, e também aqui já mostra que a ousadia valeu a pena. Esse cartão aqui não tem anuidade, não tem taxa e ainda te paga para usar. Sem OF, sem taxas e sem aquele spread escondido. Esse cartão é o da OKEx-Pay, da quarta maior corretora cripto do mundo. Você pode usar no Brasil normalmente e no exterior melhor ainda. Ganha até 5% de cashback, não paga taxas escondidas, não reporta suas compras e o dinheiro parado ainda rende em dólar digital. Sem dúvida é o melhor cartão cripto do mercado atualmente. Vou deixar o link com bônus na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Para de ficar pagando taxas absurdas e escolha um cartão bom de verdade. O @eunomundo5522 no vídeo eu explicando como funciona o algoritmo do Itaú para aumento de limite. Queria saber por que estão diminuindo de clientes antigos. O crédito do cartão e o limite da conta caíram muito, mais da metade. A única coisa que eu fiz foi retirada de dinheiro da poupança. Olha, isso vai depender muito de cada caso. Eu tenho visto relatos sim do Itaú reduzindo o limite de clientes, mas muitos dos casos, a maioria deles, são de clientes que não estão utilizando ali um percentual do valor do limite ali que o Itaú considera ser o mínimo para aquele cartão de crédito. Lógico que isso não é um padrão. Por exemplo, eu tenho um limite alto no Itaú, não uso nesse limite. E mesmo assim não houve a redução por enquanto. Mas tem casos que existe essa possibilidade. No seu caso especificamente, eu não vou saber porque cada pessoa tem uma movimentação, uma utilização. Não sei o que você faz na conta do Itaú. Se você só utiliza ali, sei lá, para pagamento de boleto, ou se você usa para tudo. Você usa cartão de crédito, movimenta a conta, recebe salário, faz outras coisas ali, aí é outra coisa. Então não dá para eu saber. Mas, por essa informação que você me trouxe, que você retirou dinheiro da poupança, isso aqui já é um sinal para o Itaú de algumas coisas. Primeiro, que você está precisando de dinheiro, então você teve que retirar seus investimentos. Então isso pode aumentar o seu risco de crédito. A instituição vê que você está ali gastando as suas reservas para pagar dívidas ou outras coisas. Então, ele pode avaliar como um aumento no seu risco e por isso ele pode ter reduzido os limites da sua conta e do cartão de crédito. Outro ponto pode ser que você não movimenta tanto a conta, você tinha ali algumas coisas no Itaú, uma delas era a poupança, e aí ele viu que você retirou. Então pode ser um indício ali de que você já está migrando para outra instituição, está perdendo o interesse pela instituição. Então isso pode também acarretar nessa redução de limite. Ou também não pode ter nenhuma relação com a poupança especificamente. Talvez pode ser porque você não está usando o cartão de crédito, ali ficou com o cartão parado, não está movimentando. Então vai depender muito do que você estava fazendo. Mas eu vi, sim, o Itaú reduzindo limites, mas geralmente é justificado. É muito difícil uma pessoa estar usando 50%, 60%, 70% do limite do cartão de crédito e ter redução. Pelo contrário, o Itaú vai aumentar. Então, se está reduzindo, pode ser muito tempo sem utilização do cartão, ou pouca utilização desse cartão, ou às vezes você não dá prioridade para o Itaú. Você é aquele cliente que só usa o cartão de crédito e parou de usar esse cartão por um momento aí, o Itaú já vai reduzir o limite. E
a redução de limite nem sempre é negativa. Você pode reverter essa redução se você começar a utilizar novamente, começar a reativar esse relacionamento. Às vezes o banco ele joga isso como uma pressãozinha psicológica ali para você utilizar a conta. E muitas pessoas acabam largando de vez. Aí vai perder o crédito, não tem o que fazer. Por exemplo, o Banco Inter fez isso com a minha esposa esses dias que eu mostrei para vocês aqui. Então, pode ser que o Itaú está utilizando essa estratégia para reativar clientes que não estavam usando o cartão. Mas eu quero saber de você, deixa nos comentários se teve alguma redução no Itaú ou em outro banco. Eu vi também que o Santander faz muito isso, C6 Bank, o Nubank em si também tem essa questão se você não utilizar por um certo período. Então, me fala aí o que você tem feito que pode ter acarretado essa redução, porque não existe sem motivos. Sempre tem uma justificativa, às vezes são por coisas mínimas, mas existem justificativas que a gente precisa analisar e é até bom para a gente entender mais sobre análise de crédito. Comentário aqui da Girlene Lima 5266 no vídeo que eu falei sobre as vantagens da conta varejo do Itaú, que eu já entrei no nível 5 direto. Ela perguntou se o Itaú aprova negativado. Eu tenho relatos aqui no canal de pessoas negativadas que foram aprovadas no Itaú. E devido à situação do nosso país, onde tem muitas pessoas em situação de endividamento ou até negativadas, os bancos eles acabam tendo que ser obrigados a melhorar essa política de crédito, porque senão não vai ter mais cliente, porque boa parte está endividada, está com risco de crédito elevado. Então o banco ele precisa fazer adaptações. Então eu tenho visto certos movimentos, não só do Itaú, mas de outros bancos grandes, por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, aprovando negativados. Mas geralmente essa aprovação é sempre a mesma coisa, vai te liberar um limite muito pequeno e você terá muita dificuldade de aumentar esse limite. Então o Itaú em algumas situações pode sim liberar, só que depende de vários fatores, porque a negativação ela não é apenas uma informação, existem várias coisas envolvidas. Por exemplo, qual foi o valor dessa negativação? Há quanto tempo você foi negativado? Qual é a sua renda atual, suas movimentações, seu histórico em outros bancos? Tudo isso é levado em consideração. Vou dar um exemplo, a gente não pode colocar aqui comparação entre uma pessoa que foi negativada por uma conta de R$100 com uma pessoa que foi negativada com uma conta de 100 mil. Então o banco ele vai avaliar o nível de prejuízo que foi gerado ali nessa negativação. Também a sua renda, às vezes você tem uma renda elevada, mas você foi negativado ali por uma situação ali corriqueira, que não foi um valor tão elevado comparado à sua renda. Já outros estão devendo ali que pode trabalhar a vida inteira que não vai pagar essa dívida. Ou também o seu histórico em outros bancos também existiram negativações em outras instituições. Então existem mais chances. Por exemplo, se só teve uma só e foi um valor ali ínfimo, o banco pode até dar a segunda chance. Agora, se foi negativado em 6 bancos diferentes, aí já é outra coisa. Então você precisa testar. Você vai lá, testa, vê se o Itaú libera para você ou não, mas não é impossível. Mas existem essas restrições, a gente tem que fazer essa análise individual. Então só testando mesmo para saber. E aproveitando essa pergunta anterior do Itaú e já emendando com a pergunta aqui do nosso membro Anderson, @Cândido9. Ele é o nosso novo membro aqui no canal, entrou essa semana. Quero mandar um abraço para você, seja muito bem-vindo à nossa comunidade e espero que nossos conteúdos e benefícios aí agradem bastante você. Quero aproveitar e estender o convite para você que está nos assistindo, venha fazer parte do nosso canal, clica no botão, do lado do botão de se inscreva, que tem o botão Seja Membro. Você fazendo parte do nosso canal como membro, além de você apoiar o nosso trabalho, você também vai ter acessos exclusivos de conteúdo só para membros. Lá tem um curso completo de milhas e pontos para você ganhar dinheiro com seu cartão de crédito. E também tem grupo no WhatsApp com membros, grupo de promoções, alerta de viagens. Também você tem acesso direto a uma consultora da Porto Bank para te auxiliar no relacionamento bancário. Tem desconto no nosso e-book e vários outros benefícios. Então vai ser um prazer ter você na nossa comunidade. Então antes ele trouxe esse comentário aqui no vídeo do cartão do Nubank, mas que eu também posso ligar com esse comentário do Itaú, porque o Itaú também tem dado essa segunda chance e o Anderson também fez essa pergunta no Itaú, que se a pessoa ela devia para o Nubank, ele fez um acordo e pagou um valor menor, né? Porque geralmente o acordo a gente paga sempre menos do que o valor que estava ali devendo. Não em todas as situações, mas em boa parte delas. Então a pergunta é se consegue esse relacionamento com o banco e se o próprio Nubank é um banco bom para negativar. Então estendendo essa pergunta, que alguns bancos atualmente têm dado essa segunda chance. Eu tenho visto casos do Nubank dando a segunda chance. Então, a pessoa que tinha uma dívida com o Nubank, renegocia essa dívida e começa a fazer o pagamento dela, o Nubank vai lá e reativa o cartão de crédito dela. Às vezes com limite zero, literalmente limite zero, ou com limite mais baixo. E também tenho visto casos do Itaú fazendo isso e Santander. Nesses casos, em todos eles eu falo o seguinte:
Essa segunda chance ela é muito boa, porque a pessoa ela vai poder reativar o crédito dela, mas é muito difícil voltar ao que era antes, porque existe aí um histórico. Lógico que com o passar do tempo vai resolvendo essa situação, porque você vai construindo essa confiança. O crédito ele tem total relação com a confiança. Então, quando você perde a confiança de alguém, você tem um certo tempo para reconquistar essa confiança, se você reconquistar. Nada garante que você conquiste a confiança de alguém. É a mesma coisa com o banco. Então, existem bancos que já era. Mas, como eu falei, os tempos mudam. O perfil financeiro do brasileiro está mudando. As pessoas estão ficando mais endividadas. Então, os bancos eles precisam se readequar a isso, senão eles vão perder muitos clientes. Então eu tô vendo esse movimento, só que assim, você vai ter essa segunda chance no Nubank, ou em outros bancos aí que eu citei, Itaú e Santander, porém você vai ter um crédito baixo e nada garante que esse crédito aumente. Talvez depois de pagar essa renegociação, depois de um certo tempo de movimentação, você deixando ali aplicações, mostrando que você mudou a sua vida financeira, porque muda. Às vezes a pessoa devia 3, 4 anos atrás, só que a situação financeira dela mudou. E ainda não pagou aquela dívida passada porque ficou com juros muito altos, não achou uma condição boa. Então o banco ele dá essa credibilidade, porque às vezes ele vai analisar o histórico recente. Tem banco, por exemplo, ele vai ver aquela negativação ali, que está um pouco mais antiga, mas ele vai considerar de 1 ano para cá, de 2 anos para cá. Então depende muito de cada situação. Então assim, tenha paciência. É um banco que vai te ofertar essa opção. O Nubank também oferta para negativados, mas é sempre nessa condição, um valor baixo, e que você vai levar muito tempo para aumentar. Então aquele limite ali que você vai usar no dia a dia, ali numa comprinha ali no mercado, coisa assim, mas nada que você vai conseguir fazer ali gastos do seu mês no cartão, porque vai ser um limite de, sei lá, R$200, R$300 no máximo. Então você vai ter uma segunda chance, mas vai ficar refém durante um tempo. Então o que você pode fazer, que eu já vou sugerir aqui como estratégia, depois que você faz essa renegociação e você tem essa segunda chance, começa a utilizar o cartão de crédito para você ir criando um novo relacionamento, você construir um novo histórico nesses próximos meses. Esse novo histórico, com pagamentos em dia, utilização correta, vai fazer com que você crie informações novas para o seu histórico financeiro, e para outra instituição financeira vai ser bem relevante isso. Então, às vezes, com o Nubank em si, você vai ficar muito tempo travado, porque um cliente comum já fica travado no Nubank, que é uma conta digital, não oferece muito limite. Por mais que vai se tornar um banco ainda, a política do Nubank é uma política de limite travado, não adianta. São pouquíssimas pessoas que têm um limite ali acima de R$15 mil e tem que fazer muita coisa, e se fizesse isso em outro banco, teria aí mais de 50, 60 mil de limite tranquilamente. Eu falo isso por experiência própria e também aqui por dezenas de relatos aí que a gente tem no canal, que a gente recebe aí praticamente diariamente. Então você precisa entender o seguinte, você vai ter dificuldades, então utiliza ali como estratégia. Foi a sua segunda chance? Então aproveita. Vai lá, utiliza, paga tudo em dia, não faça pagamento mínimo. Mostra que a sua vida financeira está se resolvendo. Depois de um certo tempo, aí uns 6 a 9 meses de utilização desse cartão, você tenta outra instituição financeira. Porque esse novo histórico que você tem vai te ajudar a conseguir em outro banco. Se esse outro banco não te ofertou crédito, você pode mesmo assim insistir durante um período para você mostrar que você ali realmente quer reconstruir seu histórico financeiro, e aí você vai subindo de degrau em degrau. Esse recomeço não é fácil. O maior problema das pessoas é que elas não têm paciência, elas desistem rápido. Em menos de 3 meses a pessoa quer ter limite alto de novo, e não dá para ter isso. O banco ele está mais criterioso, está mais difícil, então você tem que ter paciência e estratégia. Então você vai fazendo devagar, que você vai conquistar a sua liberação de crédito de volta. Agora, você teve a segunda chance no Nubank, teve aquele limite zerado, que parece uma piada. Você começa a fazer o seguinte, utiliza a conta e espera 3 até 6 meses se vai aparecer alguma coisa. Se não aparecer, desiste, porque o Nubank está te fazendo de palhaço. Literalmente, não entendo por que reativar um cartão de crédito com limite zero. Tá pior do que R$50, né? Mas fazer o quê? Mas é o que tem aí, a gente precisa estudar as possibilidades para tentar reverter essa situação. Mas eu quero saber a sua opinião. Você que estava negativado, conseguiu reativar o seu crédito em alguma instituição financeira? Deixa aqui nos comentários qual foi essa instituição, como foi essa jornada, que isso vai ajudar com certeza o pessoal que tem essa dúvida. Porque tem muita gente que não sabe como reconstruir o histórico de crédito. E às vezes o seu relato pode ser a resposta que a pessoa estava precisando. E a nossa comunidade sempre se ajuda. Também venha fazer parte do nosso canal sendo membro.
Aqui na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar as indicações das melhores campanhas do momento em aprovação. Aqui são os cartões que estão em fase de captação, os bancos estão investindo muito em marketing, então é a sua oportunidade de conseguir aquela análise flexibilizada, que é quando o banco ele reduz os critérios para justamente emitir mais cartão de crédito para compensar o que eles gastaram de marketing. Então você pode aproveitar essas oportunidades. E lá também tem o nosso e-book, que eu deixei disponível para download, você pode baixar lá no nosso site ou na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, já tem um link direto. Você baixando o nosso e-book, você vai ter acesso a várias estratégias, desde o básico ao avançado, para você dominar o mercado de crédito. Eu te ensino literalmente a zerar o game. Aqui você, desde negativado, que você não está conseguindo crédito, como reativar esse crédito, reconquistar o seu histórico financeiro, até você que já consegue cartão de crédito, mas não sobe o seu limite, não consegue cartões de níveis melhores. Então lá tem todas as estratégias para você conseguir conquistar esse mercado. E aproveitando que o nosso tema final aqui é falando sobre esse assunto de resetar histórico de crédito, eu vou deixar 2 vídeos bem legais para você continuar nos assistindo. O primeiro deles é a estratégia avançada para você resetar seu histórico de crédito. Então é uma forma de você limpar esse histórico para você poder recomeçar em outras instituições financeiras. E o segundo vídeo é uma reflexão de vida, é fora do tema do nosso canal, mas é muito importante, te ensinando a pagar a dívida mais perigosa de todas e que todos já nascem com ela. A gente já ter ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.